Câncer, sejam muito bem-vindos. Muito prazer, eu sou a Fabi. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E essa leitura traz as energias do mês de maio para você. É uma leitura coletiva e intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. E é super importante que você assista também os aspectos fortes do seu mapa para complementar as mensagens que você vai receber aqui. Certo, meus amores? Eu espero poder ajudar vocês com essa leitura. Se for o caso, vocês já sabem, descartem aquilo que não ressoar. O que vier espelhado, vocês invertem os papéis. E vamos lá, se você lida com alguém do signo de Câncer, tem mensagens para você também. Câncer. Abrindo a mesa para Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Peço aqui uma leitura clara, direcionadora, que traga luz, orientação. Agradeço a Deus, ao universo, guias, mentores e guardiões. Optcha Oriô, meu povo cigano. Peço aqui a presença da cigana Nirra, que é a mentora deste canal, para que possa trazer para a gente as energias positivas, energias de abertura de caminho, de trabalho para quem precisa, de amor para quem precisa, e que cada um que aqui está encontre as respostas que veio buscar. Está feito, está feito, está feito. Gratidão. Mesa aberta, meus amores. Peço que vocês se conectem com a leitura, que vocês se abram para essa leitura e adaptem as mensagens ao momento que vocês estão vivendo. Mês de maio, signo de Câncer. Peço que a espiritualidade traga a primeira carta, a primeira mensagem para Câncer. Vamos lá, Câncer. Espinhos, desça a coroa que você merece. Ó. E no fundo do maço, nave espacial, não tenha medo de cantar. Câncer, a mensagem aqui, ela pede que agora você se coloque, se posicione, né, em um lugar bastante privilegiado em sua vida, na vida das pessoas da sua família. Aqui fala muito sobre essa energia de poder, né, de percepção e de poder, de sabedoria. Especialmente, assim, aquelas pessoas que têm seus filhos, que têm as pessoas às quais elas orientam, mestres, né? Não estou falando só de mãe, estou falando de pai também, professores, sacerdotes, pessoas que têm a quem ensinar, a quem conduzir a algum tipo de crescimento. E aqui diz o seguinte: às vezes a gente tem tanta responsabilidade perante situações e pessoas, sim, porque quando a gente se coloca numa posição de mestre, de mãe, de pai, de sacerdote, a gente tem a responsabilidade para a formação, né, dessa criança, deste filho, deste aluno. Temos a responsabilidade de trazer para essas crianças, para essas pessoas, e se for um caso, né, de questão espiritual, de trazer para essas pessoas o desenvolvimento, trazer, né, uma doutrina, uma conduta, seja o que for que você estiver aí mestrando, ensinando, passando. Aqui pede para que você tenha muita disciplina, tá? Como assim disciplina? Você precisa saber se colocar no lugar de mãe, de professor, de professora, de pai, de mestre, para orientar essas pessoas, para orientar essas crianças, para orientar todos, aos quais dependem de você para aprender alguma coisa. Mas nesse momento é hora de começar a preparar essas crianças, essas pessoas para um futuro, né? Eu sinto que ao tecer a sua coroa, como diz aqui, né? Ao tecer a sua coroa, você vai estar doando bastante da sua energia para esses seres. E quando você faz isso,
é o espelho, né? Você vai estar ensinando, você vai estar passando, você vai estar orientando. Então eu sinto que essas pessoas, elas precisam chegar exatamente no lugar onde vocês estão, no momento delas. Então, por mais sacrificante que seja, por mais desgastante que seja, aqui pede para você preparar essas pessoas para um futuro, para que essas pessoas possam também, algum dia, chegar ao nível, ao patamar que você tem, de experiência, né, de sabedoria, de vivência, para serem conduzidas sozinhas ao seu próprio futuro, à sua própria vida, tá? Então não adianta que você faça sempre por elas. Chega um momento que é hora de tecer a coroa dessas pessoas também. E preparar, principalmente, né, quando estamos falando de filho, preparar esses seres para o futuro, para que eles possam ter também sua própria coroação, né, assim como você tem a sua. E para isso, a espiritualidade vem trazendo a carta da nave espacial. Não tenha medo de cantar. Aqui fala de muita criatividade, de muita amistosidade, né? Essas duas cartas, elas trazem uma energia muito boa, de leveza, de liberdade, de intimidade, de papo aberto, assim, sem rodeio, sem restrição. Aqui pede muito para que você converse com essas pessoas de forma muito aberta e não fique se policiando demais. Ser quem você é, mostrar o que você faz, mostrar os seus dons, os seus talentos e como você chegou até aí, é que vai fazer a grande diferença para o aprendizado das pessoas que precisam de você agora. Mensagem importante para o mês de maio para vocês, né, meus amores? Interessante, Câncer é meu lunar. O importante é que você consiga passar sua mensagem, passar seus ensinamentos de forma bastante natural, entende? Porque com isso você vai estar ajudando essas pessoas, essas crianças, a terem a autonomia que eles precisam para o futuro. É o exemplo, né? A gente ensina muito mais através dos nossos exemplos. Vamos ver o que mais. O que o novo oráculo de Delfos traz para Câncer? Câncer, mês de maio. A indecisão. O que tem essa indecisão? A felicidade. A cegueira. E no fundo do maço, o guia. Tá vendo? Eu vejo uma questão de dúvida muito grande aqui, né? Lógico, a carta da indecisão tá aqui. Com relação à sua felicidade, a felicidade da sua família e das pessoas que você costuma conviver, tá? Essa carta da indecisão, ela vem trazendo, assim, aquele medo. Eu sinto um certo medo de se abrir para a felicidade, de se abrir para os seus reais desejos, para a sua vontade. Por quê? Porque eu sinto que durante muito tempo da sua vida, né, essa carta da cegueira, durante muito tempo da sua vida, a sua visão de felicidade, ela dependia da aprovação dos seus pais, dos seus familiares, né, das pessoas dos seus ancestrais. E agora eu sinto que é o seu momento de autonomia. Então talvez a forma que te faça se sentir feliz não é exatamente a forma a qual você foi ensinado. E aí que tá, entra aquele conflito. Como que eu faço? Eu ensino meu filho, meu aluno, a prosseguir como eu aprendi, né? Ou através da minha experiência de vida, da minha visão atual. Porque eu fui criado num padrão assim, assim, assim. Eu me formei num padrão assim, assim, assim. Só que eu não vejo mais isso na minha vida, né? Eu não sinto mais que tudo isso é exatamente como foi, como eu fui ensinado, né? Como a carta do guia aqui. Eu nunca questionei, eu sempre fiz daquele jeito e tudo mais, mas não foi assim que eu fui ensinado. E eu tenho a sensação de que se eu passar isso tudo de uma outra forma, agir de uma outra maneira, eu vou estar
rompendo um padrão familiar, rompendo uma estrutura de ensino a qual eu fui formado e assim por diante. E aqui diz o seguinte, olha, ambas as cartas, né, tanto da cegueira quanto do guia, elas passam aqui a seguinte mensagem. Eu sinto que vocês têm condição de enxergar a trajetória de vocês através da sua própria percepção. E não é que a gente está jogando fora todo um aprendizado familiar, não é isso. E nem que a gente está rasgando aí o aprendizado que a gente teve na faculdade, naquele curso espiritual, né, no evangelho, seja onde for. Não é isso. É que assim, a partir do momento que a gente aprende com aquelas pessoas e junta com nossa experiência de tantas outras vivências que tivemos ao momento atual, a percepção é outra. Quando você é o filho, você não é, né, necessariamente obrigado a conhecer esse percurso, entende? Mas quando você se torna o pai, o mestre, é outra situação. Então não importa se a sua mãe ensinou você a colocar o feijão por cima do arroz, o arroz por cima do feijão, não importa. Qual é a sua forma hoje de viver? De que jeito você gosta de fazer? Como funciona para você? Porque se você não tivesse tido aquela base, muito possivelmente também, você não teria base alguma para passar. E quando a gente aprende através de uma base, a gente também começa a criar as nossas próprias estruturas, né? Nossa própria base. Então é hora de começar a pensar no que é que você quer passar para essas pessoas que estão aí para aprender com você, seus dependentes, seus sucessores, seja de qual tipo for esse sucessor, né? Seja ele um filho, seja ele um aluno, seja ele um filho de fé. O que é que você quer passar? Então esteja livre para ensinar, para passar e para transmitir aquilo que de fato faz sentido para você, né? A fórmula que você desenvolveu, entende? Agora é você quem está no comando. Interessante essa leitura, hein, Câncer? Bem interessante. Então, no mês de maio, eu vejo vocês aí tendo um pouco mais de autonomia para se comunicar, para se expressar, para guiar, para orientar. Que muitos de vocês, eu sinto que estão sendo meio que guiados pelos seus sucessores e não orientando, né? Como se você tivesse perdido essa postura de liderança na hierarquia e tudo mais. O que mais? Vamos ver o que o tarot tem para vocês. Câncer, mês de maio. E aqui também eu tô pegando uma energia, assim, daquele negócio de respeito, sabe? Aquela coisa do respeito. Você falava com seu pai, com a sua mãe, como seus filhos falam com você? Se é que você tem filhos, seus alunos falam com você? Era assim que você tratava as pessoas? Tá na hora de se posicionar. Porque às vezes a gente cortar também é ensinar, tá? Cortar algumas regalias. Se posicionar um pouco mais. 3 de paus. Rei de paus. Dez de copas. No fundo do maço, louco. E é mais ou menos isso mesmo. A mensagem é essa mesmo, tá? Tem uma situação de autonomia sua, da sua parte, que vai te levar para um novo estágio de vida, né? De vivência. E aí, eu vejo assim, um poder, né? Aqui na linha de passado, um rei de paus. Um poder que pode ser energia do seu pai, do seu avô, do seu mestre. Um poder sendo deixado para trás e você criando suas próprias regras, entende? Você criando sua própria felicidade. Muitos aqui vão se tornar pais, os que são pais já
vão começar a ter mais autonomia para lidar com os seus filhos. E, né, claro, se nós estivermos falando de alunos também, para preparar essas pessoas para viverem as experiências que elas tiverem para viver na vida. E isso também traz para você a necessidade de sair da sua zona de conforto, porque às vezes a gente ficar só no sim, 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 né? Deixar a pessoa fazer o que ela quer, não impor limites, não impor regras. Isso torna a gente alguém não traz pra gente aquele poder na hierarquia, né? Câncer. E eu tô sentindo aqui a necessidade de falar pra vocês que tá na hora de vocês entender que os tempos mudaram, que a vida mudou, você não é igual ao seu pai e sua mãe, e que é do seu jeito que você vai ensinar, doutrinar, que é do seu jeito que você vai formar e transformar a vida dessas pessoas para preparar essas pessoas para a própria autonomia. Hoje a vida exige um pouco mais de autonomia, um pouco mais de independência, né? A correria dos pais, o tempo está passando mais rápido, eu acho. Então eu sinto isso aqui, nessa leitura. É hora de você começar a pensar que para você poder trazer a real felicidade para a sua família, para a sua vida, você precisa abandonar um padrão ancestral, né? Uma forma de viver, uma forma de ser, romper alguma base, alguma estrutura a qual você ainda se apoia. Como uma vez, né, eu ouvi alguém dizendo assim pra mim, é porque quando eu era o filho, eu até fazia do jeito que meu pai e minha mãe pediam, mas a partir do momento que eu me tornei o pai, eu não posso transmitir para o meu filho um ensinamento ao qual meu pai me passou e eu não concordo. Você entende? Então é você quem vai fazer suas próprias bases agora. É você quem vai formar, né, essa percepção dos seus. Mas eu vejo uma transformação energética a partir do momento que você se posiciona, que você assume seu posto, de fato, né, que você passa a orientar de forma aberta, de forma ampla, de forma leve as pessoas ao seu redor. Vejo aqui mais união, mais amor, mais compreensão e uma conclusão. Alguns cancerianos aqui sendo avós, avós, preparando seus filhos para serem pais. Então, tem toda essa questão aqui. Leitura, né? Mas o importante é que você se posicione e não perca aí a autoridade, porque a impressão que eu tenho aqui é que, assim, essa questão familiar na sua vida, ela tá com muito valor invertido, tá? E hoje em dia os pais obedecem os filhos, e eu sinto que isso é o que está destruindo muito a humanidade. É hora de você se colocar nessa posição mais dominadora. Opchauriô, meu povo cigano. Salve minha mãe Mirra. Essa aqui é a vossa orientação para o signo de Câncer. No mês de maio, você vai sentir a necessidade de a carta da casa, a necessidade de trazer mais orientação para os seus e se colocar nessa posição de pai, de mãe, de mestre, de dar as regras mesmo dentro da sua casa, tá? A casa representando você, seu templo sagrado, seu mundo interior, a sua casa, a sua fé, né? As suas estruturas. A carta da casa. O que mais? A chave. Alguns cancerianos aí quitando casas, alugando casa, mudando de casa. E os ratos. No fundo do maço, cigano, o homem.
Olha, Câncer, é mais ou menos isso mesmo, tá? Se você conquistou a posição que você tem hoje, se você conquistou este templo, esta casa, né? Se você conquistou essa sapiência, essa experiência que você tem, é hora de você colocar as coisas na devida ordem. Ordem na casinha. Porque a energia do rato vem falando de uma bagunça, de uma inversão de valores na sua casa mesmo. Tá na hora de você tomar uma atitude. Tá na hora de você agir. E mostrar, né? Que assim, todo mundo tem o direito de viver, de ser feliz, mas debaixo do seu teto as regras não são do seu avô, do seu amigo. As regras são minhas. Você entende? Eu sou a mãe. Então nessa casa, quem dita as regras sou eu. Quem dita a regra é seu pai. Colocar limite também é amar, colocar limite também é educar. E se nós estamos falando de um templo espírita, eu tô pegando uma energia aqui de filhos de santo querendo controlar a casa, querendo dominar a casa. Sabe, se for uma escola, seus alunos dando nó em você. Então tá na hora de você se posicionar, porque você permitir que essas pessoas façam do jeito que elas querem e bem entende, quando existe aí dentro dessa instituição, dessa casa, um líder, cadê esse líder? E esse líder é você. Entende? Então tá na hora de se posicionar como líder também. A sua voz precisa ser ouvida, as suas regras precisam ser seguidas. E eu nem tô falando, né, de ser tão assim, tirânico, tirânica. Eu tô falando de limites mesmo. O mínimo do respeito, o mínimo do limite. Tá na hora, porque a gente não fica para semente. Se estivermos falando de filhos, como que a gente pode estar preparado para deixar, né, que esses filhos alcem voo sem o mínimo de experiência adquirida, porque quando era para aprender não quiseram. Então tem tudo isso. O povo cigano tá falando para vocês colocarem ordem no barraco, tá? Limpar essa bagunça, parar com essa inversão de valores. Então vamos encerrar a sua leitura para o mês de maio. Vocês vão ter uma experiência no mês de maio que eu não sei, para muitos de vocês, eu sinto que vai ter algum tipo de punição para um filho, para um... não sei, tá? Vai ter algum tipo de punição. E se você, né, tá nessa posição aqui de morar com seus pais e achar que quem manda na casa, quem dita as regras é você, aí é hora de você colocar a mão na sua consciência, cancerianjo, que você tem pai e mãe, certos ou errados, foram eles quem levantaram esta instituição, esta casa. Então, dentro deste templo, ao qual seu pai conquistou, a sua mãe conquistou e você está dentro, você obedece às regras. Existe um limite. Ok? Principalmente se a gente estiver falando, né, desses barbados aí de 30 anos que ainda mora com o pai e com a mãe e que não fritam um ovo, não lavam uma roupa, não ajudam, não contribuem em nada. Quer morar com o pai e com a mãe não tem problema, mas sinto que a situação aqui é uma inversão de valores, uma folga muito grande. Sabe? Vamos lá. Filhos mandando nos pais. E os pais aí aquados se deixando, ó. Se deixando, obedecendo, fazendo vista grossa. É o câncer. Amor. E reflitam. Reflitam, porque essa carta do amor, ela vai passar uma mensagem pra você que vai te fazer enxergar o que é o amor de fato, e que nem sempre o amor é o doar completamente, né? Aprendendo a amar a nós mesmos, aprendemos a amar o outro. Cuidando de nós mesmos, cuidamos do outro. Olhando além de nós mesmos, enxergamos o outro. O amor toca a nossa alma, cura o que precisa ser curado, transforma o que precisa ser transformado, nos guia, nos protege, nos ilumina.
Transforma o que precisa ser transformado, né, Câncer? De fato. E se o seu dever e a sua obrigação aqui é formar um ser humano, se nós estivermos falando de filhos, se nós estivermos falando de alunos, seja quem for, se o seu dever aqui é guiar alguém a uma trajetória de independência, você só vai fazer direito se você for a voz, se você for o exemplo, se você for a voz e o exemplo. E não deixar, né, o contrário acontecer. Não ficar fazendo vista grossa. Limitar e dizer não é uma sábia forma de amar. Tá? Colocar limites e se posicionar. Começa pelo amor próprio. Tá bom, meus amores? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe muito. Espero tê-los ajudado. E a gente se vê na próxima leitura.